Buenas! Nesse vídeo a gente vai conhecer o Tesouro Renda Mais, que é um novo título que foi lançado pelo Tesouro Nacional e disponível no Tesouro Direto, que é um título que foi criado para você usar como se fosse uma renda mensal, entre aspas, um concorrente com a Previdência, sendo que você tem um período onde você aplica e o dinheiro fica lá rendendo, e a partir de uma determinada taxa de conversão, que é especificada já pelo próprio título, você começa a receber 240 parcelas, tá ok? Ou durante 20 anos você está recebendo parcelas mensais, que são reajustadas pela inflação, pelo IPCA, mais uma taxa de juros que é especificada. E aí serve para você fazer todo o seu planejamento financeiro, tá? E para justamente investimento a longo prazo. É mais um título que compete com o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA você tem dois formatos. Um que você não recebe nenhum juros e lá no final você recebe de volta o que você pagou, ou o valor principal mais os juros e a correção monetária pelo IPCA. E o outro tem o IPCA com juros semestrais, Tesouro IPCA com juros semestrais, onde, como o próprio nome diz, você recebe a cada semestre juros e no final você está recebendo o quanto você investiu o seu principal corrigido pela inflação. Então, esse Tesouro Renda Mais vamos dizer, digamos que é quase um meio termo entre eles. Então, um período você não recebe nada, tá certo? O dinheiro está lá só rendendo, e aí, a partir de determinado momento, aí você vai receber 240 parcelas, a partir dessa chamada data de conversão, 240 parcelas mensais, já incluindo a data de conversão que você recebe uma parcela, completando até o vencimento, ou seja, na parcela 240, tá bom? Então vamos ver como funciona e como a gente calcula o preço disso pegando as taxas de mercado. Então, vou primeiro para o site. Tá aqui, pessoal, esse é o site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, e aí ele está contando aqui, ó, o Tesouro Renda Mais, que serve para você usar como se fosse uma aposentadoria ou uma previdência complementar. Ele não é previdência, tá? Então ele não tem o benefício fiscal dos fundos de previdência, mas é legal para você se planejar. Então, assim, recomendo, deem uma lida aqui. E ele faz a comparação, ó, justamente entre o Tesouro IPCA que você compra, que a gente falou, e recebe tudo na data de vencimento. O Tesouro IPCA com juros semestrais, você vai recebendo juros semestrais e no final você recebe o valor principal, ou chamado valor de face, com a rentabilidade mais a correção da inflação pelo IPCA. E aí o fluxozinho aqui do que é o Tesouro Renda Mais. A gente compra e aí tem a data de conversão, a partir dela aí você vai começar a receber as 240 parcelas mensais, tá ok? Então é legal para fazer um planejamento, cai todo mês aí na continha, tá certo? E tem várias datas de conversão, que é a data, que vamos dizer, que ele chama que é a data da aposentadoria. Pessoal, você não precisa se aposentar, tá? Pode continuar trabalhando, fazendo outras coisas, mas a partir dessa data de conversão você vai receber na sua conta esse dinheirinho já bonitinho, tá ok? Durante 20 anos. Então, leia depois, dá uma entrada. Ele tem uma coisa interessante, que é esse período de carência para resgates antecipados. Ou seja, se no meio do caminho você quiser resgatar aí, tá certo? Tudo, você tem um período de carência. Então, entre um resgate e outro, você tem que esperar aqui, ó, 60 dias de carência, tá certo? Se você não for fazer esses resgates aí antecipados, aí toca a vida nesse fluxo que foi determinado. Aqui eu vou usar essa informação, então entrei aqui no Tesouro Direto
Aqui, ó, cliquei em títulos, preços e taxas, e eu vou pegar, exemplificar o cálculo do preço usando esse Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra de 2030. 2030 é a data de conversão, mais especificamente 15 de janeiro de 2030. Então, 15 de janeiro de 2030 você vai começar a receber as suas parcelas aqui durante 240 meses. A remuneração desse título, ele paga a inflação medida pelo IPCA mais 6,16% ao ano. 6,16% aqui são juros reais, são juros acima da inflação. Então, belo rendimento aqui. Então, você está protegido da inflação e ainda vai ganhar, além da inflação, mais 6,16% ao ano. Aqui a data de vencimento, 15 de dezembro de 2049, onde completa os 20 anos. E o preço dele está aqui, ó, 1.598,03. A gente vai calcular esse preço. Então, eu vou pegar essa taxa aqui e vou fazer o cálculo. E aí a gente vai chegar nesse preço aqui, o próximo dele, aí que tem questões de arredondamento e tal, tanto do site do Tesouro quanto da planilha que a gente vai fazer. Também entrando aqui no site do Tesouro, para quem quiser conhecer mais, e eu peguei aqui, ó, ele explica todo o cálculo da rentabilidade. E o Tesouro Renda Mais, esse é o nome de marketing, sei lá se é nome de fantasia, o nome oficial dele é NTNB 1. Então, assim como o Tesouro IPCA, ele chama NTNB, o Tesouro Renda Mais, ele também paga a inflação mais juros reais, assim como a NTNB, mas ele distribui isso de maneira diferente no tempo. Por isso, ele até aproveitar o nomezinho aqui, ó, NTNB 1, tá certo? Então, NTNB 1 ou Tesouro Renda Mais é a mesma coisa. E aí ele explica todo aqui, ó, falando aqui, ó, data da compra, quando começa a conversão, aí vem aquele ano que aparece ali, a gente viu justamente aqui, ó, 2030, 2035 e tal. E esse é legal que você pode separar isso por várias datas para, eu quero receber mais a partir de uma data, depois então compro o 2030, depois compro o 2035, e aí no final as coisas vão se juntando. Então um planejamentozinho legal que dá para fazer de longo prazo. E aqui as amortizações quando você está recebendo o dinheiro. E aqui ele está explicando, ó, fazendo todos os detalhes, como fazer as continhas e tal. É o que eu vou fazer aqui com Excel também, aqui com vocês, tá ok? Também vou precisar da projeção do IPCA para o mês mais recente. E aqui eu pego isso no site da Ambima. Então, procurei aqui, ó, no Google, projeções IPCA Ambima. Chego aqui nesse site, nessa página. E aí tem aqui, ó, as taxas, então, ó, as projeções, então, para março de 2023, para o IPCA de março de 2023, aqui ele tem mais recente, é do dia 24 de março, que foi 0,76%, válida a partir do dia 27 de março. Válida porque é o que você vai usar para calcular os preços, tá bom? E é o que a gente vai calcular também. Então, vou agora lá para o Excel. Então, estamos aqui no Excel. Eu já estruturei aqui bastante coisa. Só para a gente lembrar que eu vou calcular o preço mais especificamente deste título aqui. Então, aqui, ó, Tesouro IPCA 2030. Deixa eu só formatar aqui para ficar bonitinho. Então, eu vou calcular o preço desse aqui, ó, Tesouro Renda Mais, data de conversão 2030, a taxa é IPCA mais 6,16%. Então, eu vou colocar aqui, ó, taxa de mercado 6,16%, que eu peguei do Tesouro Direto. Esse preço aqui, essa consulta no site Tesouro Direto do dia 4 de abril de 2023, como ele é Tesouro Renda Mais 2030, a data de conversão é 15 de janeiro de 2030 e a data de vencimento, a última parcela, vai ser paga dia 15 de dezembro de 2049, então 20 anos, tá? Ou 240 parcelas, tá certo? E para fazer as contas, o Tesouro Nacional usa como referência um valor para amortizar de 100.
Esse 100 seria 100%, tá? Então, por que 100? É o 100%, tá joia? Então, isso seria só colocar aqui um 100%. E aí, ele calcula a amortização mensal. A amortização mensal, como é que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, vai truncar, que ele vai cortar um número de casas. Então, ele pega esse 100 e divide por 240. Então, pega 100%, divide por 240 parcelas, são 240 amortizações iguais, só que ele amortiza com 6 casas depois da vírgula, tá? Naquele documento até que eu mostrei rapidinho, como ele mostra todo o cálculo, ele diz quantas casas tem que fazer cada um dos cálculos. Eu não vou fazer isso para todos, só para alguns que são importantes. Então, são 240 amortizações de 0,41666%. No vencimento, a soma tem que dar todas 100%. Então, para ter certeza de dar 100%, ele faz o seguinte ajuste. A última parcela, como a gente tem um monte de casas depois da vírgula, o ajuste que faz é o seguinte, pega o 100 e subtrai essas parcelas vezes 239. Por quê? Foram pagas 240 menos uma, tá certo? Fica a amortização de vencimento é o quê? São todas menos uma, a uma que falta é a do vencimento. Então, pega 240 menos 1, que dá 239 parcelas, vezes as amortizações que foram pagas, o que sobra é isso daqui. Então, você vê que não dá exatamente igual a amortização mensal, dá uma pequena diferença a partir da quarta casa, e essa diferença é justamente pela questão do arredondamento que tem aqui nos números, tá? Então, ele faz esse ajuste para não errar aqui, até por causa desses cortes aí das casas, tá bom? Então aqui, antes de entrar nessa questão do valor nominal integral, eu vou fazer aqui o nosso cronograma de pagamento. Então, tenho aqui 240 parcelas, então montei uma tabelinha aqui, tá certo? 240 parcelas. Aqui eu vou colocar o mês, começa com mês 1, e aí eu vou fazer uma formulinha aqui. Se esse daqui, se o número anterior for igual a 12, ou seja, foi dezembro, aí eu começo de 1, se não eu pego o anterior, ou seja, se o número anterior foi dezembro, agora é janeiro, então vou começar com 1, se não eu pego o número anterior, não cheguei em dezembro, então vou somando 1. Tá joia? Então eu vou fazendo assim, para pegar cada um dos meses, tá certo? Agora o ano, eu vou começar em 2030. Então, o ano começa 2030. E aí também vou colocar uma fórmula. Se e aí eu vou fazer o seguinte. Se esse número aqui for menor do que o anterior, quer dizer que eu mudei de ano. Veja, os meses vão sempre crescendo, de 1 até 12. Quando chega em janeiro, aí volta a cair. Então, quando eu mudei de ano, quer dizer que o número aqui do mês mudou, caiu de 12 para 1, parou de crescer. E é isso que eu estou testando. Se o mês atual é menor que o anterior, quer dizer que eu mudei de ano. Se eu mudei de ano, então eu tenho que fazer essa mudança de ano. Então, eu pego o ano anterior e somo 1. Se não, ou seja, não mudou, não diminuiu de um mês para o outro, aí eu pego o ano atual. Tá certo? Então veja, por exemplo, de 1 para o 2 subiu, como subiu, eu pego o ano anterior. Então, aqui, podem ver, mudou o mês, tá certo? Como mudou o mês, o novo mês, o mês agora, atual, é menor que o anterior, como é menor que o anterior, eu pego o ano anterior e somo 1. É o que faço aqui. E aí vocês vejam que vai até o final, termina em dezembro de 2049. Então veja que está certinho. Aqui, 240 parcelas, começando a primeira em janeiro de 2030 e terminando em dezembro de 2049. E aí eu vou calcular a data. Então, a data vou usar a função data, é o ano, o mês que está aqui nessa coluna e o dia sempre dia 15. Pagamento sempre dia 15. Então, agora aqui, pronto.
Então, eu fiz essa coluna mês e ano justamente para poder formar as datas. E aí já tenho o cronograma aqui bonitinho de datas. Por que eu preciso isso? Pelo seguinte, porque eu preciso saber o número de dias úteis que tem de hoje, tá certo? Ou da minha data de referência, a data do preço, que é esse dia 4 de abril. Para cada uma dessas datas aqui, a partir da data de conversão até o final, tá certo? Porque eu vou ter que trazer a valor presente, os valores. Então, para calcular os dias úteis, aí eu vou fazer o seguinte: vou usar a função dia trabalho total, tá ok? Essa função calcula o número de dias que eu tenho, dias úteis, que eu tenho de um período para o outro, então eu informo a data inicial. Data inicial é 4 de abril, que eu vou fixar aqui, ó. Aperto um F4 para travar as células, coloco os cifrões. A data final é cada uma dessas parcelas respectivas. E aí o terceiro parâmetro são os feriados. Os feriados, eu já peguei, ó, entra no Google lá, escreve assim, planilha feriados Ambima. Vai cair no site da Ambima, um lugar assim que você tem uma planilha com os feriados já do mercado. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui o intervalo de feriados. Eu já coloquei a planilha aqui de feriados da Ambima. Eu só preciso marcar essas datas aqui. Só a coluna de datas. Então marco todas essas datas, aperto um F4 para travar aqui o intervalo, porque eu vou arrastar. Então, deixa eu abrir a fórmula aqui, ó. Assim vocês podem ver. Estão vendo aqui embaixo, ó. Então, olha, data inicial está fixa, porque cada um dos pagamentos, eu quero saber o número de dias úteis entre a data inicial que a gente comprou e vai comprar ou comprou o título para cada um dos pagamentos, cada uma das parcelas que o Renda Mais vai fazer. E aí, aqui, ó, os feriados marcados nessa coluna, nesse intervalo. Aí o detalhe é o seguinte, eu não posso contar, dia útil, eu não posso contar o próprio dia. Essa função dia trabalho conta o próprio dia. Então, eu tenho que fazer um ajuste que é tirar um aqui no final, tá certo? Então, não esqueça, tem que tirar esse menos um, porque senão ele conta o próprio dia aqui. Não é, esse dia a gente tira. Então, tá aqui. Agora, só dá 2 cliques, ó, já tem todos os dias úteis, olha que bonitinho. De 4 de abril de 2023 até 15 de dezembro de 2049 são 6.705 dias úteis, usando essa função dia trabalho. E essa planilha de feriados Ambima quebra um galhão enorme, tá certo? Assim como essa função dia trabalho. A amortização, aí vai funcionar o seguinte. Também vou usar uma fórmula se a parcela for diferente, se o número da parcela for diferente da parcela final, que é aqui, ó, 240, aí eu vou travar aqui, ó, um F4, travei o 240. Se for diferente, não for, ou seja, se não for a parcela de vencimento, eu pego essa amortização mensal aqui, esse 0,416666. Se for igual, quer dizer, cheguei no final no vencimento, aí eu pego essa amortização do vencimento e também aperto F4 para travar, tá joia? Então, com essa funçãozinha, eu já faço o ajuste aqui, ó. Se o número da parcela for diferente da final, eu pego essa amortização mensal. Se for igual, aí eu pego essa amortização do vencimento. Tá joia? Então, põe aqui, dou 2 cliques. E aí vocês vejam que a amortização é sempre igual àquela que a gente colocou, menos aqui na data final, que é a parcela 240. Então, funcionou bonitinho. E veja que legal, como ficou na forma, eu não preciso ficar descendo e comparando, cada um fazendo na mão. Então, veja que eu estou fazendo tudo isso com esse Cs aqui, porque aí eu ponho uma fórmula só e já resolve tudo. Não preciso ficar fazendo ajuste na mão. Quanto mais automático ficar a planilha, melhor. E aí, finalmente, vou trazer a valor presente. O que a gente vai trazer a valor presente? Essa amortização. Mas tem que pegar essa amortização e colocar o IPCA nela? Eu poderia colocar IPCA nela. Só que colocar IPCA nela, eu teria que colocar IPCA projetado. Mas para trazer a valor presente, eu dividiria também pelo IPCA projetado.
Então, matematicamente, uma coisa cancela a outra. Então, olha que beleza, não preciso trabalhar com IPCA projetado. Como as parcelas aqui, elas vão ser reajustadas todas pela inflação, e para trazer o presente eu vou ter que dividir por esse ajuste da inflação, veja o vídeo sobre a fórmula de Fischer, tá ok? Como esses ajustes são feitos, tanto no numerador quanto no denominador, um cancela o outro, e aí trazer valor presente é basicamente pegar a amortização e dividir por 1 mais a taxa de mercado, que aí eu vou travar aqui o F4, que é no caso esse 6,16, elevado, abre parênteses. Essa taxa 6,16 é calculada com dias úteis. Então, eu pego o total de dias úteis. Essa taxa de mercado é uma taxa ao ano, tá certo? Ao ano. Então, número de dias úteis, para transformar em ano, eu divido por 252 dias úteis, que é a convenção de mercado. Então, pega aqui, essa amortização divide por 1 mais a taxa ao ano. Aliás, pega a amortização, divide por 1 mais a taxa ao ano, e isso daqui, vou colocar até um outro parênteses aqui, ó, para não confundir. Esse 1 mais a taxa ao ano eu elevo ao número total de dias úteis e divido por 252 para transformar dias úteis em anos, já que a convenção de mercado é 252 dias úteis no ano. Então está aqui esse valor presente, também é dar 2 cliques no cantinho e pronto, já estão todos os valores presentes somados aqui. Tá joia? Muito bem. Esses valores presentes, aí eu já vou aproveitar aqui. A soma desses valores presentes, vamos lembrar o seguinte, ó, o valor amortizado é 100%. Quando eu trago esses valores, esse monte de 100% aqui, esse 100% foi distribuído nessas 240 parcelas de 0,4166 e tal. Quando eu trago tudo isso daqui a valor presente, eu tenho o que se chama de cotação. Então, agora eu somo. Então, eu vou somar esses valores presentes. Então, marco aqui ó, todos esses valores presentes, todos os 240 valores presentes. Tá ok? Então, somando isso daqui. Então, essa soma dos valores presentes é o que o Tesouro Direto chama cotação. Ele chama 39,1070, alguma coisa tal, ou 39%. Ele vai ser o quê? 39% do valor atualizado, tá certo? Então, ó, já temos, para calcular o preço, a gente já tem a nossa grande referência, que é essa cotação, 39%. Se mudar a taxa aqui, vai aumentar ou diminuir essa cotação. Então, por exemplo, se a taxa subir para 8%, olha aqui, ó, a cotação cai de 39 para 30. Tá joia? Eu vou voltar ao 6,16 para voltar a 39. Então, você comprou o título e ele caiu, o juros subiram ali, a cotação depois de um novo título ali está caindo. Tá joia? Mas não vou receber aquilo. Se você já comprou, beleza. Essa remuneração e toda a inflação do IPCA acumulada, que vai acontecer, você vai receber, fique tranquilos. O que vai acontecer é que, se subir a taxa ou cair a taxa, o que vai acontecer é que o valor da cotação vai cair. Muito bem. Aí eu preciso o seguinte: eu preciso, para calcular o preço, esse valor nominal integral. Valor nominal integral é o seguinte: o Tesouro ele partiu de um valor de referência aqui, ó, R$ 1.000, que é o valor nominal integral. E esse valor nominal integral, R$ 1.000, era R$ 1.000 em 15 de julho de 2000. E esse valor ele é reajustado todo mês pela inflação medida pelo IPCA. Tá joia? Então, ele pega esse valor nominal, ou VNI, até colocar aqui, ó, VNI, tá certo? E vai reajustando. Então, em 15 de julho de 2000, ele era 1.000. E aí é o seguinte, eu preciso atualizá-lo até 4 de abril de 2023.
Muito bem, o que acontece? Aí eu preciso usar como referência o seguinte, olha, em julho de 2000, o número índice do IPCA é o de junho de 2000. O IPCA é do dia 15 ao dia 15, então, de 15 de junho a 15 de julho, tá certo? Então, quando eu falo de julho, eu estou pegando de junho. Então, tem um. Isso dá uma confusão enorme. Então, como eu pego o meu mês de referência, é julho, eu pego o número índice lá que está em junho. Aonde eu pego esse número índice? Ah, eu já tenho uma tabelinha aqui, ó. Esses dados históricos do IPCA eu peguei usando uma macro que eu fiz, que vai lá no IPEA Data, no site do IPEA Data, e traz esses dados do IPCA. Então está aqui toda essa tabelinha. Essa macro, para fazer essa leitura dos dados do IPCA, tá no canal. Então, depois, quem quiser usar tal, tem a planilha e tem como fazer a macro aí para ler esses dados do IPCA. Então, já li esses dados. E o que eu tenho mais recente, para março de 2023, é o número índice, que é de fevereiro. Então, o número índice de fevereiro é para o que a gente chama março de 2023. E aí é que entra a projeção da Ambima. O que acontece? O mês de março, como eu estou pegando o preço de 15 de março até 4 de abril, o que acontece? Eu não tenho ainda o IPCA de 15 de março a 15 de abril. Não aconteceu ainda tudo. Então, justamente é o que eu fui lá no site da Ambima, que eu mostrei aí para vocês, e peguei aqui essa projeção do IPCA. Então, foi o que eu mostrei para vocês antes de entrar aqui na planilha. Está aqui, ó, a projeção do IPCA, tá certo? Relativo ao mês de março, mês de março de 2023 é 15 de março, aliás, o mês da coleta é março, tá? O que vale para o que a gente chama de abril. Então, de 15 de março até 15 de abril, o que vale a taxa de projeção agora, a mais recente, é 0,76%. Então, por isso que eu vou lá no site da Ambima. Eu não tenho todo o histórico ainda. Então, o que é o IPCA projetado até dia 4 de abril? Eu pego o número do IPCA aqui, tá certo? Até março, até 15 de março de 2023, tá ok? E multiplico por 1 mais a taxa projetada para o período de 15 de março a 15 de abril, que é o que está no site da Ambima, elevado a quantos dias corridos tem de 15 de março a 4 de abril, aí inclusive, que é o que se usa para esse cálculo da inflação. Dá 21 dias, pega 21 e divide por 30 dias, tá certo? Para o cálculo, pessoal, inflação não é só em dia útil, tem sábado, domingo, feriado, então a gente usa essa relação, esse período de 30 dias, são dias corridos, não são dias úteis para inflação. Então, tá aqui, ó. Então, o IPCA projetado, tá certo? Já para abril, mais especificamente de 15 de março até 4 de abril, é o que eu tenho já acumulado para março, o número índice aqui acumulado para março, vezes 1 mais a taxa projetada elevado ao número de dias corridos de 15 de março até 4 de abril de 2023, ajustando aqui, eu divido por 30 esses 21, para transformar aqui em taxa mensal. Então, o número IPCA projetado dá 6.597, tá certo? E aí eu posso calcular o meu VNI. Como eu calculo o valor nominal atualizado? É o seguinte, eu pego esses 1.000 e multiplico pela seguinte razão. O IPCA atualizado até 4 de abril, dividido pelo IPCA de julho de 2000, tá ok? Que é a base aqui de referência para o cálculo, para atualização do VNI. Então, fazendo essa conta, este aqui seria o VNI atualizado. Então, isso aqui já é uma projeção, tá certo? Deixa eu anotar aqui só para não esquecer.
Assim como aqui, ó, deixa eu colocar aqui, só que essa taxa aqui ao ano, tá certo? Só para ficar bonitinho, para não esquecerem depois. E aí, finalmente, já vou pegar aqui, ó, já posso calcular o preço unitário. Então, eu vou pegar aqui, ó, o V, valor nominal integral, tá aqui. E o preço unitário, como eu calculo? É o valor nominal integral vezes essa cotação, não é por cento, eu tenho que dividir por 100. Então, fazendo essa continha, dá R$ 1.598,06. Vou conferir aqui, ó, o preço desse 2030, R$ 1.598,03. Contra o que eu achei em 1.598,06. Essa diferença é, às vezes, arredondamento do próprio site e os meus arredondamentos. Eu mostrei um ou outro arredondamento bonitinho, até para entender assim os ajustes que o Tesouro faz. Mas ó, você viu que deu quase lá, então estamos alinhados, tá bom? Então esses são os passos para a gente calcular o preço do Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, tá certo? Que você, quem comprar por 1.500, o valor aqui que a gente chegou, por 1.598,03, na verdade, que está ali no Tesouro Direto, a gente fez a conta, chegou a 0,6, então quase igual. Quem comprar por esse preço, ou uma fração dele, no dia 4 de abril, vai estar durante 4 de abril até 14 de janeiro de 2030, não vai receber nada. A partir de 15 de janeiro de 2030, aí vai receber quanto? Esse valor de amortização aqui, ó, isso aqui é tudo um percentual, tá? Então, lembra que a minha base foi 100%. Então, vai receber isso daqui, vezes o valor nominal integral. Tá joia? Então, você vai estar sempre recebendo isso daqui em cada um dos períodos. O valor nominal vai ser sempre reajustado, como a gente viu aqui que ele tá certo? E como a cotação aqui, ó, a gente trouxe tudo a valor presente. Isso quer dizer que quando você pagou esse preço, pelo que você vai receber, já tem embutida também uma rentabilidade de 6,16% ao ano. Título interessante, para quem vai fazer seu planejamento aí de aposentadoria, renda lá para o futuro, dá uma pesquisada, entra lá no site, olha nossas planilhas aí, olha as simulações do site, que vale bastante a pena você pesquisar e comparar com outras alternativas, não só para aposentadoria, mas para o seu próprio planejamento financeiro de longo prazo, tá bom? Até mais!